Muito bem. Então, bom dia, um bom dia oficial. Vamos começar o nosso evento, mais um evento do ciclo de eventos de terapia infantil e de adolescente. E esse ciclo de eventos nós sempre fazemos para poder também convidar vocês para a nossa pós-graduação em psicoterapia infantil e de adolescente. E a gente gostaria depois de estar falando um pouquinho mais sobre a nossa pós. Eu já vou apresentar a professora para vocês, que eu vou ter maior orgulho de apresentar para vocês. Depois eu até vou contar um pouco da minha história com ela, que, que é babado. Fica aí, fica aí. Mas para quem está chegando, bom dia. A gente já está aqui, né, se conhecendo, mas quem ainda não colocou aqui, ou quem puder colocar novamente aqui, no chat, coloca aqui para mim, no chat, de onde vocês são. A gente já tem aqui Jaraguá do Sul, São Paulo. Coloca aqui no chat onde vocês estão nesse momento acompanhando aqui esse ciclo de evento. Nós estamos aqui Cuiabá, gente, Cruz Alta, Rio Grande do Sul, o povo gaúcho lindo. Cuiabá, Cruz Alta, nós temos aqui, nós estávamos falando, né, de João Pessoa, cidade fantástica também. Cuiabá também é bacana, né? Que mais, gente? Onde vocês estão nesse momento? Ah, olha! Outro de Paraíba, Campina Grande, a terra não é a terra das quadrilhas, festa junina, aquelas coisas lindas, não é? Gente, que massa! Bom dia, bom dia. Olha, Nepomuceno, sul de Minas Gerais, Luciana. Olha, não conhecia não. Fica perto de Poços de Caldas, que é sul de Minas também, que é uma delícia, né? Conheci. Joaçaba, Santa Catarina, o povo catarinense. Que massa. Gente, todos bem-vindos a esse ciclo. Quem já está acompanhando o ciclo de eventos e participou dos eventos do ciclo de eventos vão ganhar o certificado. E se você está participando só desse evento, pode também solicitar o certificado depois falando aí com as meninas aqui do suporte, ok? Então, todos bem-vindos ao nosso evento. Como eu estava falando, esse é um evento da pós de terapia infantil e de adolescente que quem tiver interesse em conhecer a nossa pós, eu vou pedir para a Lude colocar o chat, aqui no chat, um link, gente. É o link de um grupo no WhatsApp que lá nesse grupo do WhatsApp vocês vão receber mais informações, porque não dá para passar todas as informações da pós agora aqui para vocês. Então, entra lá, você tem interesse, quer saber mais informações, entra aqui no grupo do WhatsApp, que está aqui no chat, que depois do evento a gente vai continuar conversando com vocês. E neste grupo do WhatsApp vai ter também muitos bônus, muitas coisas muito legais para vocês, tá? Vocês podem ficar à vontade durante o evento, se quiserem bater foto, fazer videozinho, gravar alguma coisa, marca Viver e nos siga também, claro, nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @Viver Mais Psicologia, então pode bater foto, fiquem à vontade, marca lá a Viver, e se quiser marcar a professora, a professora já está aqui entre nós. Vou pedir para a prof colocar o Instagram dela aqui no chat também, que pode marcar a prof, né? E tenho certeza que a prof vai gostar muito. Minha gente, então fiquem ligados, que depois a gente vai mostrar tudo da pós-graduação
E antes da gente começar, para vocês conhecerem um pouquinho, que tem gente chegando agora para conhecer a Viver, muito bem-vindos. A gente está fazendo outros ciclos. Nós vamos ter agora, nós estamos fazendo o ciclo de psicoterapia de casal e família, e vai começar o ciclo também de psicanálise. Então, até o final do ano, gente, nós temos muitos eventos online, gratuito, muito bacana, então dá tempo ainda de vocês pegarem muitas coisas legais aqui na Viver, viu? Para a gente poder conhecer um pouquinho o nosso curso, para vocês saberem, nós vamos passar um videozinho agora, vou pedir para a Lud já ir compartilhando, sobre uma aluna nossa de pós em psicoterapia infantil de adolescente, que vai falar um pouquinho sobre a sua experiência na pós, para vocês conhecerem um pouquinho o nosso trabalho, gente. Pode tocar aí, Lud. Então, entrei aqui na pós pela parte de crianças, né? Que foi uma paixão. E fui descobrindo a adolescência, fui descobrindo as minhas coisas que eu tinha que trabalhar na minha adolescência para conseguir trabalhar com os meus adolescentes. E saiu assim, acho que a frase seria, saiu com uma mochila muito cheia, sabe? De trocas, de informações, de supervisões muito boas, de aulas muito boas também, né? E gratidão. Gratidão e vamos viver na Viver. Para todo sempre. Eu já vim com expectativas, mas eu saí assim muito realizada pela grade dos professores, pelo conhecimento. Cada aula assim foi maravilhosa. Definir em palavras, né, como foi esse tempo na pós, as palavras seriam segurança e conhecimento, né? E gatilho foi o impulsionador para mim, para eu poder viver uma área ao qual eu estava com muito medo, que é trabalhar com crianças e adolescentes, mas hoje eu me sinto preparada. Boa noite a todos. Bom, a Viver chegou na minha trajetória assim que eu saí da graduação, trazendo segurança para os atendimentos e conhecimentos que ampliaram a minha visão em trabalhar com crianças e adolescentes. Meu amor pela Viver se tornou tão especial que vou continuar vivendo, só que em outro curso, na Viver, que vai continuar agregando conhecimento nessa profissão tão linda. Que lindas, né, gente? Eu fico tão orgulhosa, vocês não sabem como. Tem algumas meninas ali que já fizeram o curso de psicodrama e já fizeram o curso também de pós em psicoterapia infantil e de adolescente com a gente, né? Então é muito legal, confiam no nosso trabalho, sabe que a gente assim, a gente é uma instituição aqui que a gente quer que o aluno saiba fazendo um bom diagnóstico, né? Saiba fazer compreensão, né, fazer da leitura das relações daquela família, de entender, mas também saber intervir, ou seja, o que a gente quer que o nosso aluno saiba saiba fazer, assim, ter métodos, ter técnicas, ter postura, saber passar segurança, principalmente quando a gente trabalha com famílias que trazem, né, a sua criança, o seu adolescente para atendimento. Então, a gente realmente são cursos, e esse da terapia infantil de adolescente são cursos, gente, que você vai sair preparado para fazer atendimento mesmo, né? Para você entender os tipos de família, como é que funcionam as relações, né? E outra coisa, atender criança e adolescente é um público bem específico, que demanda métodos e técnicas específicas também para isso, né? Então, aqui na nossa pós,
vocês vão ver desde todo o desenvolvimento infantil, adolescente, as principais psicopatologias, né, os principais transtornos. A gente também tem aula né, de transtornos de aprendizagem, de TEA, né, que vocês vão conhecer a nossa professora, né, o espectro autista, de TDAH, bullying, cyberbullying, violência, dependência química. Vocês vão ter aula de relações de gênero e sexualidade, vocês vão ter aula de orientação profissional, psicopatologia, gente, realmente para preparar vocês. E vocês vão ter aula sobre o enquadramento da sessão, ou seja, como é que funciona uma sessão infantil, como é que funciona uma outra aula, toda uma sessão de atendimento de adolescente, que também é outra pegada, é uma outra forma, né, de atender, que tem suas características diferentes da criança. Vocês vão aprender técnicas, jogos de aquecimento, né, de infantil e adolescente. A gente sabe que para a gente poder fazer vínculo com adolescente, é muito importante a gente ter uma série de jogos, de exercício, de quiz e tudo mais que adolescente adora, né? Esses jogos, essas questões assim que promovam, né, autoconhecimento, que tragam o adolescente para a sessão. Porque senão a gente às vezes tem medo, né? Meu Deus, se a gente pega aquele adolescente monossilábico que não sabe falar, não fala e não tem vínculo com a gente, como que a gente faz? Aí a gente precisa de técnica, saber como fazer, como vincular com aquele adolescente e também tranquilizar e orientar aquela família. Gente, então tudo isso vocês vão ver aqui, e fora também a aula de avaliação de psicodiagnóstico, porque quando a gente vai fazer atendimento, principalmente o infantil, a gente precisa fazer um bom psicodiagnóstico. Então, a nossa pós-graduação aqui vai preparar vocês para atender. E eu vou dizer o, e por que que a gente prepara realmente os psicoterapeutas, os psicólogos, para fazer o atendimento infantil e adolescente. Porque a gente, claro, conta com profissionais ótimos, que tanto estudam, né, tem a carreira acadêmica, mas também tem experiência na prática. Então, os nossos professores são excelentes. E a gente tem supervisão. Supervisão. Vocês que são psicólogos ou estudantes de psicologia, vocês sabem a importância que é, principalmente para quem está começando no consultório, ou para quem está retomando o consultório, ou querendo ampliar o consultório para atendimento infantil e adolescente, vocês vão poder tirar todas as dúvidas de vocês na supervisão. E desde o primeiro dia de aula, gente, vocês vão ter supervisão, vão ter grupo de estudos e vão ter aula. E a nossa turma de infantil e adolescente vai começar agora em outubro, final de outubro. Tá para começar. Então, assim, se inscreve, entra aí no grupo que a Lud colocou aqui, que depois a gente vai falar mais sobre a nossa pós-graduação, porque a gente precisa sim ter método, técnicas e preparado para atender essas crianças, esses adolescentes e essas famílias. E outra coisa também, assim, eu me empolgo a falar, mas já vou apresentar a professora agorinha mesmo. Mas antes de eu falar tudo isso, assim, a gente precisa gostar muito, eu já quero perguntar para a prof, daqui a pouco ela fala isso. A gente precisa gostar, mas a gente precisa estudar justamente porque a gente gosta e respeita né, essas crianças, esses adolescentes, esses pais, essa família que chega no consultório, e a gente precisa, sim, entender, a gente precisa estudar e a gente precisa, sim, ter método, técnica para poder atender toda a clientela. E, pasmem, existem poucos, não é que existem poucos terapeutas infantis de adolescente, é porque é uma demanda que cresceu muito nos últimos tempos. Muitas famílias levam seus filhos para o atendimento e às vezes a gente não tem terapeutas especializados mesmo em terapia infantil e de adolescente. Você fazendo uma pós dessa vai fazer diferença
para essas famílias e vai fazer diferença assim no mercado e vai melhorar e vai ampliar o seu consultório, porque você vai se tornar um especialista que vai sim estudar, vai fazer supervisão e vai saber atender e acolher todas essas demandas. Então, minha gente, a gente fala, não é só para vender, não, a gente fala porque a gente quer preparar mesmo você para atender essa demanda. Beleza, mas vamos lá, porque eu me empolgo a falar do curso, sou apaixonada pelos cursos aqui da Viver, mas eu sou apaixonada mesmo, para essa prof. Oi, Marcele, essa nossa prof se chama Marcele Bressano. Marcele, está por aí? Sim, sim, já estou por aqui, firme e forte. Marcele, deixa eu te apresentar para eu te entregar o palco virtual aqui para você, tá? Gente, a Marcele, então, é nossa psicóloga. Ela é formada em psicodrama, psicoterapeuta. Ela é especialista também, não só em psicodrama, mas em análise de comportamento, em avaliação psicológica, uma outra pós que ela fez, e mestranda em psicologia. E ela, claro, é do nosso time de professores aqui, e de data também, que é outro nível de psicodrama e de data. Gente, e aí, antes de eu passar a palavra para a Marcele, só lembrando que no final da apresentação, no final do nosso, né, do nosso evento aqui, a gente vai falar um pouquinho mais também, voltar a falar e a gente vai mostrar toda a grade curricular aqui da pós. Então, se você tiver interesse, fica até o final e ou entra ali no grupo para a gente poder falar um pouquinho. Mas, Marcele, deixa eu falar para vocês, gente, que a Marcele, a gente já se conhece há muitos anos e eu pude, pude presenciar todo o crescimento profissional fantástico da Marcele. A Marcele, gente, fez parte de uma das nossas primeiras turmas aqui da Viver, de formação em psicodrama, há quase 10 anos atrás, já 10 anos atrás, né, Marcele? O tempo, meu Deus do céu. Então, Marcele, e antes disso, claro, eu fui prof né, na faculdade de Marcele. Gente, vocês não sabem a emoção que eu estou agora de apresentar para vocês e ter maior orgulho de apresentar a Marcele como uma grande especialista e conhecedora e que tem uma experiência incrível, principalmente com o espectro autista, ou seja, com as crianças e adolescentes, que ela lida muito bem com adolescentes, né, que tem o espectro autista e com essas famílias e tudo mais. Eu me lembro, só para vocês terem uma noção, que eu era professora de Marcele no estágio, e Marcele assumiu no estágio uma família que estava totalmente assim, desesperada, desorientada, confusa, porque o filho tinha recebido um diagnóstico de espectro autista. Vocês não têm noção o que Marcele fez por aquela criança e principalmente por aqueles pais. Eu chego a me arrepiar e me emocionar mesmo. E eu disse, meu Deus, essa menina aqui, que na época era uma menina, não que hoje não seja, né? Hoje é uma grande mulher, mas eu disse assim, essa menina aqui, ela, meu Deus, ela entende demais o que que ela fez. Gente, e mudou completamente a vida e melhorou a vida daqueles pais e automaticamente, claro, consequentemente, deu essa criança, acalmou aquela criança porque os pais acalmaram e souberam lidar com aquela criança. Foram sessões super espontâneas, criativas, trouxe o psicodrama, trouxe a dramatização. E como estagiária, ela já fez milagre. Imagina agora, com toda essa caminhada, essa experiência, tudo que ela vem desenvolvendo aí, fazendo pós e mestrado e todo o estudo, experiência, imagina que tem. Marcele, tá aí para você o palco, vou parar de falar, tá aí o palco para vocês. Obrigada, viu? De você estar aqui com a gente hoje. Eu até me emociono, né? Eu acho que a minha história com a Vivi
Eu sempre chamo ela de mãe, né, dentro da psicologia, porque eu acho que realmente, assim, foi a pessoa que me inspirou até hoje, que me fez tudo que eu sou. E a Viver a minha casa é onde eu me sinto bem. Então, quando me convidam, eu falo assim: "Claro, óbvio, quando, onde?". Porque para mim é onde, eu amo. Então, para todos vocês que estão aqui, gente, assim, se tem aquela duvidazinha ainda de: "Ai, será?". Gente, podem tirar essa dúvida, porque realmente aqui o que eu sinto é acolhimento, assim, a gente não se sente sozinho. E nesses momentos de aprendizado, às vezes a gente se sente, né, com muita dúvida, o que que vai acontecer, e aqui não. Aqui a gente é muito acolhido, a Vivi é extremamente disponível, assim, eu sou uma filha da Vivi, mas eu sei que tem muitos filhos da Vivi por aí, eu divido a Vivi, tudo bem, eu divido com vocês também. Foi que é um enorme prazer. Então, gente, eu tô muito, muito feliz em estar nesse sábado aqui com vocês. Então, primeiro estando nessa casa aqui que me acolheu, olha, há 10 anos e continua me acolhendo há 10 anos. E e falando de um tema que eu sou completamente apaixonada e tô ao longo desses 10 anos estudando, fazendo e correndo atrás, que é o transtorno do espectro autista, que muitos de vocês estão, acredito que vieram muito também, com a curiosidade ou já trabalham na área. E é muito interessante, porque o transtorno espectro autista, nos últimos anos foram crescendo a quantidade hoje em dia. Tanto que os últimos estudos dizem que é de 1 para 36. Então, de 36 pessoas, uma vai ter o transtorno do espectro autista. Ou seja, nós psicólogos iremos encontrar no nossos dia a dia, na clínica, pessoas ou que têm o diagnóstico, ou que estão à procura, ou familiares que têm o transtorno do espectro autista. Galera, não tem como fugir. "Ah, Marcele, mas eu não quero trabalhar com transtorno do espectro autista". Ok, mas é bom a gente ter uma base até para poder, levar para outros, profissionais. "Ah, Marcele, eu trabalho não quero trabalhar em clínica, eu vou trabalhar numa empresa". A probabilidade que tu tenha um funcionário que tem o transtorno do espectro autista é alto, e a gente precisa ter, porque é um transtorno, do neurodesenvolvimento que a gente vai ver daqui a pouco, e que impacta muito nas áreas em que a pessoa está. Então, gente, bora lá. Eu pensei a gente começar com o transtorno para depois ir no adolescente, que é a minha paixão realmente, assim, adulto e adolescente, nível 1 e nível 2 de suporte. E torço que eu possa contribuir um pouquinho nessa 1 horinha com o conhecimento que eu tenho e que posso trazer para vocês. E depois vamos dividir aqui para vocês me perguntarem, pode mandar no chat. Quero que seja bem comunicativo para ser prazeroso para todo mundo. Vou aqui botar. Eu fiz os slides, depois eu mando para a Lud, que se ela quiser disponibilizar para todo mundo, sem problema nenhum. Então é isso, minha gente. É com enorme prazer que hoje a gente vai falar sobre o transtorno do espectro autista e a adolescência. Eu pensei a gente discutir um pouco sobre a compreensão realmente desse diagnóstico, até uma intervenção, algumas ideias de como que a gente pode fazer uma intervenção para eles, sempre baseado em evidência, sempre baseado, porque isso eu acho que é importante. Algo que a gente vê hoje em dia, até a Vivi comentou assim, o transtorno do espectro autista explodiu. E muitos profissionais viram isso como uma oportunidade. Contudo, a gente está trabalhando com pessoas que têm diversas dificuldades. E, galera, a gente tem que ir para potencializar, a gente tem que ir para realmente tornar esse adolescente funcional, independente. E às vezes o que a gente vê é que há muitos profissionais que vão com outros intuitos. Então, eu torço que a gente possa aqui olhar para a gente ir com um intuito muito legal, com um olhar realmente assertivo de uma psicoterapia boa para esses sujeitos. Meu nome é psicóloga Marcele Pressani, meu CRP ali. Então tá.
Eu pensei a gente iniciar, porque como tem várias pessoas aqui, infelizmente com o tempo eu não vou conseguir conhecer cada um de vocês, não vou conseguir olhar para cada um de vocês, então eu não sei o quanto que vocês estão vindo para a aula de conhecimento em TEA, né. Então eu pensei assim, vamos iniciar para todo mundo sair do mesmo. O transtorno do espectro autista, ele já foi chamado de vários nomes. Hoje em dia, a gente chama de transtorno do espectro autista desde 2013, segundo o DSM-5. Como assim, Marcele? O autismo, ele está no manual diagnóstico desde do DSM-3, em que era muito vinculado a alguns casos de esquizofrenia. Até que foi começado a estudar, perceber que não, ele é um transtorno diferente, de uma esquizofrenia. Muito com Asperger, Kanner, que foram 2 grandes, estudiosos dos Estados Unidos e da Europa, que estudaram quase ao mesmo tempo e viam crianças que tinham alguns comportamentos muito parecidos. Eram crianças que tinham uma inteligência preservada, só que eram crianças que gostavam de ficar em seus cantos, não gostavam de participar de grupos sociais, que gostavam de, fazer comportamentos repetitivos, como, por exemplo, se balançar ou flapping. E aí eles começaram: "Opa, a gente está olhando um novo transtorno por aí". E esse que a gente vai olhar, aí eles começaram a perceber e a Léo Kanner chamou de autismo. Então, a partir disso, foram feitos vários caminhos. É muito conhecido o Asperger, né, que é lá do DSM-4. Hoje em dia, Asperger não é mais utilizada essa nomenclatura. No DSM-5 foi retirado isso e foi colocado como transtorno do espectro autista. Por que transtorno? Porque é um distúrbio do neurodesenvolvimento. O que significa isso, Marcele? Que sempre quando a gente vai olhar para uma pessoa autista, ela precisa ter esses comportamentos desde a sua infância. Então, por exemplo, vamos avaliar uma criança, um adolescente, chegou um adolescente para a gente que não tem o diagnóstico, para a gente fechar o diagnóstico. É necessário que a gente, para fechar o diagnóstico, segundo o DSM-5, que aqueles sintomas tenham que estar desde a sua infância, porque ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Então, é do desenvolvimento, não tem cura, e ele tem que ser, desde pequeno, aqueles, sintomas. Ele tem um desenvolvimento atípico, ou seja, o que é esperado para um desenvolvimento humano vai ter as suas diminuições. Isso é muito visto por causa da poda neural. O que é a poda neural? Todos nós tivemos podas neurais, porque a gente nasce com muitos neurônios no nosso cérebro. Contudo, quando está muito cheio o nosso cérebro, as sinapses não conseguem fazer, o seu trabalho. Tanto que quando a gente é bem pequenininho, a gente aprende mais, né. Quando a gente fica mais velho, a gente demora um pouquinho para aprender. Porque o que que acontece? Lá nos nossos 3 anos, é a nossa primeira poda neural, em que realmente o nosso cérebro, ele elimina alguns neurônios. E como é que ele faz? Ele elimina alguns neurônios que não são tão usados assim, que ele percebe que: "Opa, esse aqui não é tão usado, esse aqui", e ele faz. O problema é que no transtorno do espectro autista, nessa poda neural, é retirado alguns neurônios extremamente importantes, que fazem parte da socialização, da comunicação e alguns comportamentos. E aí que vem e aí é uma diz, na literatura que é uma das causas do transtorno do espectro autista, que ali tem uma ruptura e o desenvolvimento fica diferente, fica disfuncional comparado a crianças típicas, que crianças que não têm o transtorno do espectro autista. Tanto que tem muitas mães que falam: "Marcele, meu filho falava, 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 3 anos ele parou de falar, porque aconteceu a poda neural". Mas provavelmente a gente vai perceber que a fala antes era já uma fala, às vezes, disfuncional, ou seja, que era muito mais uma imitação, algo mais de um ecoico, de dar, cá, enfim, que não formava uma frase completa. E quando a gente fala de espectro autista, o espectro significa que há diversas formas. E aí, gente, que complica o diagnóstico do TEA,
Porque é isso, gente, a gente vai ver tipos e formas diferentes de ser autista. Marcele, como assim? Como assim? Aí uma pessoa pode ser, por exemplo, agora no próximo a gente vai ver. Transtorno do espectro autista, a pessoa para ter, é necessário que a pessoa tenha dificuldade em comunicar, em se comunicar com os outros. Tá, Marcela, então a pessoa não vai falar? Não. A gente tem um espectro que vai de vários âmbitos. Tem várias pessoas dentro do espectro autista que são não verbais, ou seja, eles têm a parte fisiológica boa, ou seja, eles conseguem falar, mas eles não falam, eles não fazem esse comportamento verbal, ou seja, são não verbais. E aí vão usar a comunicação aumentativa e alternativa, PECs, para ajudar eles nessa comunicação. E do outro lado, a gente vai ter pessoas dentro do espectro que falam pelos cotovelos, que não fazem, por exemplo, uma troca de turno, que é eu falo, tu fala, tu me responde. Não. É uma pessoa que fala muito, muito dos seus hiperfocos, ou seja, fica falando sobre eu adoro dinossauro, então eu vou ficar falando só sobre dinossauro. Olha só, os dois estão dentro do espectro. E se a gente for ver, os dois têm dificuldade na comunicação. Um não fala nada, o outro fala muito, contudo, de forma disfuncional, sem tendo uma socialização. E é isso que é o espectro. Quando a gente fala do espectro autista, em que esses dois mundos que têm dificuldade em comunicação são autistas. E ali a gente vai ver uma imensidão. E aí que é importante a gente perceber, porque a gente, quando começa a estudar TEA, tem aquilo. Ah, que autista não olha nos olhos. Não, muito pelo contrário. Tem autista que olha demais, que fica assim, que ele aprendeu, e aí ele fica parado, olhando nos olhos da pessoa. Dizem que a autista anda pela ponta dos dedos. Sim, na pontinha, assim, né? No pezinho. Sim, vai ter autistas que, pela sensibilidade, vão andar assim. Tem outros que não. Tem alguns autistas que realmente não vamos conseguir colocar no mercado de trabalho. Tem outros que vão trabalhar e se dar muito bem nas suas profissões. Então, é um mundo, um espectro, que tem diversas formas de agir nesse mundo. Então, esse que é o TEA. É um distúrbio do neurodesenvolvimento que precisa ser desde a infância, que tem um desenvolvimento atípico e que há diversas formas desses comportamentos se apresentarem na sociedade. Só que tá, Marcele, aí virou bagunça, né? Então tá, tudo pode ser autismo? Não, também não entra nessa, porque hoje em dia tem. Como há muitos diagnósticos, muitas pessoas falam de forma errônea que todos são autistas. Não são assim. Se a gente faz uma avaliação correta, se a gente faz uma avaliação assertiva, que a gente aprende na pós aqui da Viver a fazer uma avaliação de forma assertiva para realmente dar um diagnóstico que vai ajudar a pessoa a ter um prognóstico bom, a gente precisa olhar para esses déficits. Então, Marcele, todos são? Não. Porque para a gente fechar um diagnóstico em transtorno do espectro autista, é necessário que a gente tenha esses dois blocos no sujeito. O primeiro bloco, que é o critério A dentro do DSM-5, é comunicação e socialização. Ou seja, a pessoa precisa ter dificuldade na comunicação verbal, como eu falei anteriormente, a pessoa precisa ter dificuldade nessa comunicação, em falar o que quer, o que sente. Muitos adolescentes, eles não conseguem fazer a frase inteira. Por exemplo, eu quero água. Eles falam eu água. Eles não conseguem formar a frase inteira. Porque o pedido é algo muito difícil para o transtorno do espectro autista, tanto que é um dos comportamentos primeiros que a gente ensina. Muitas vezes eles se chamam na terceira pessoa e a gente tem que ensinar o eu. Então, essa comunicação. Eles têm uma baixa motivação social, ou seja, são pessoas que não gostam muito de público, de grande público, de muitas pessoas ao redor. E aí vem por várias questões. Primeiro por essa comunicação, primeiro pelo medo de, tá, eu tô lá no público, aí vem uma pessoa falar comigo. O que que eu digo, o que que eu falo, como que eu falo, como é que eu interajo nessa comunicação com esse sujeito?
Até porque vocês, galera, sabem o quão social é difícil e demanda da gente. E dificuldade na compreensão de emoções, tanto as suas. Então, muitos pacientes meus dizem assim: Marcele, eu não sei se eu tô estressado, eu tô com fome. Então, eu preciso comer para ver. Ah, não. Tá, eu continuo assim. Ah, então eu devo estar estressado. Então, eles têm muita dificuldade dessa compreensão de si e dos outros. Quando o outro tá chorando, tá? Quer dizer que ele tá triste? Quer dizer que ele tá feliz? O que que tá acontecendo com aquele sujeito? E uma dificuldade nas pistas sociais. Por exemplo, no adolescente numa festa que ele vai, aí chega uma pessoa e começa a olhar para ele. Tá, mas o que que significa isso? Será que eu tô com alguma coisa suja? Será que ele quer ficar comigo? O que que tá acontecendo? Essas pistas sociais que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Esse é o primeiro bloco, o critério A. Temos o critério B, que é os comportamentos rígidos e repetitivos nas pessoas com TEA, que é a inflexibilidade mental, que a gente vai falar mais tarde. Os comportamentos estereotipados e repetitivos são comportamentos que eles fazem para se autorregular, ou seja, a gente não pode pedir para eles pararem. E os mais conhecidos é quando a pessoa fica assim, o flapping, ou fica girando, ou correndo por si só. E as dificuldades sensoriais, que muitos deles têm dificuldade em ficar em lugares muito barulhentos. Ah, Marcele, mas meu adolescente vai em festa. Porque o barulhento significa barulhos específicos. Por exemplo, eu tenho uma paciente minha que ela é DJ, ou seja, ela ama festa, ama barulho, mas ela odeia barulhos repetitivos. Então, por exemplo, ela se incomoda muito com barulho de fio elétrico, que ela diz que ela escuta e aquilo a agonia muito. Tanto que a gente peço para eles usarem muitos abafadores. É muito bom a gente pedir para os nossos adolescentes. Melhora muito a socialização deles. Abraço, tudo isso é algo que a possibilidade da pessoa com transtorno espectro autista não gostar por questões sensoriais, realmente, e dar muito agonia neles quando eles recebem aquele estímulo. Então, amores, para a gente fechar um diagnóstico de transtorno espectro autista, precisa desses 2 blocos, pelo menos 4 na comunicação e 5 nos comportamentos rígidos, para aí sim a gente fechar um diagnóstico do transtorno do espectro autista. Tá, Marcele, mas eu só vejo, quando eu vejo sobre autismo, tudo, eu só vejo os pequenininhos, só tem os pequenininhos assim, o autista aí tá lá há 5 anos, a gente só fala de intervenção precoce. Tu vem me dizer que tem adolescente. Que história é essa? Eu nunca vi. Galera, se a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento e não tem cura. Transtorno do espectro autista pode ter várias intervenções, mas não há cura, não há um ex-autista. Ou seja, se a gente vê autista pequenininho e ele vai crescendo, vamos ter adolescentes autistas. O que que pode acontecer? Não há cura, mas há diminuição de níveis. Temos 3 níveis dentro do espectro autista, o 3, 2 e 1, que já está numa discussão para o próximo DSM quebrar, não ter mais esses níveis, que é de suporte. Então, o nível 3 precisa de mais suporte, que pode, com intervenções, ir para o nível 1. Não é cura, mas é a diminuição de suporte do quanto que aquele pessoa vai precisar de ajuda do outro. Então, sim, gente, a gente vê muito, e aí que é importantíssimo essa nossa conversa hoje, e que a pós foca no adolescente também, que a gente olha isso. A gente estuda muito nossos pequenininhos, que é extremamente importante, porque uma intervenção precoce é essencial para um bom prognóstico. Mas temos nossos adolescentes aí para a gente olhar, e eles têm diferenças dos nossos pequenos. Bora a gente conhecer um pouquinho dessas diferenças? Então tá, vamos lá. Primeiro a gente tem que pensar. Ali teve a minha amiga Thaís naquele vídeo ali, que ela foi enfim, é uma excelente também, trabalha com tela, é maravilhosa e fez a pós aqui da Viver. E ela falou uma frase que eu achei muito legal naquele vídeo que a Lud mostrou pra gente. Que quando a gente vai atender o adolescente, a gente tem que olhar o nosso próprio adolescente. Então, a gente vai olhar o nosso próprio adolescente aqui. E como é que era? Uma das questões mais da nossa adolescência não é o social,
É a gente ter os nossos melhores amigos, é a gente se enturmar. Gente, imagina, no transtorno espectro autista do adolescente, que a dificuldade dele é no social. Vá, aí que a gente vai ter a grande dificuldade. Então vamos lá. Vamos se lembramos do nosso adolescente, como que ele era, quais eram os gostos, os jeitos? Agora vamos pensar nesse adolescente dentro do TEA. Quais que são as grandes dificuldades que a gente vai encontrar no consultório nesse adolescente? Primeiro, a rotulação do espectro. Infelizmente, ainda temos muito preconceito dentro do transtorno espectro autista. Aquele esquisito, aquele estranho, aquela pessoa lá que não gosta de socializar. Temos muito. Contudo, quando a gente fala com crianças, a criança não vai compreender essa fala que um adulto chega para ela e fala: que estranho, ai, que mimado, que chique estranho isso. Um adolescente começa a entender. E com isso começa a se perceber como uma pessoa estranha, como uma pessoa que não é benquista numa sociedade. Então, isso a gente vai achar essa dificuldade no nosso consultório, eles já começarem a entender uma sociedade extremamente preconceituosa com o transtorno do espectro autista. Com a difusão e o conhecimento, acredito que possa melhorar muito. A seletividade alimentar não está no manual diagnóstico, mas é uma comorbidade muito forte dentro do espectro autista. 90% dos autistas têm seletividade alimentar, ou seja, dificuldade na alimentação, muito por causa da textura. Alguns só comem comida empapadinha, outros gostam só de creque-creque. Isso dificulta muito na alimentação. Não é o nosso trabalho, é com o Nutri, mas acaba chegando para a gente, né? Então, o adolescente começa já a preparar essa comida. Então, aonde que a mãe conseguia forçar a criança a comer feijão, comer fruta, agora o adolescente já não deixa mais essa forçação. E aí a mãe vem desesperada: Marcele, me ajuda! O rebaixamento comportamental, há uma grande diminuição nos comportamentos, tanto na linguagem quanto na socialização. Tem esse rebaixamento muito por causa das comorbidades que aparecem dentro do transtorno espectro autista na fase adolescência, que é a depressão e a ansiedade. A maioria dos nossos adolescentes, infelizmente, vão ter a comorbidade, vão ter a depressão e a ansiedade. Muito porque a gente vive numa sociedade que é extremamente social. Extremamente social. A gente chega nos lugares e já vem pessoa conversar com a gente, mas imagina num colégio, gente. Que tem melhores amigos, que tem grupinhos, que tem como que a gente fala, prova, e aquele adolescente sem compreender o que está acontecendo. Com isso, a pessoa começa a diminuir, a ficar triste e podendo ter graus muito fortes de depressão e ansiedade, podendo até chegar a suicídio. Temos grandes números de suicídio dentro do espectro autista, muito por essa falta dessa compreensão de uma sociedade, tanto por eles e eles também não compreenderem o que essa sociedade espera deles. E aí que a gente tem que entrar para ajudá-los nessa compreensão desses rebaixamentos comportamentais que eles têm naturalmente, para aí sim a gente conseguir. Vivi, tu queres? Marcele, tem uma pergunta aqui da Ana Paula. Você pode, se- Professora, sabemos que tem possibilidade de evolução de nível de suporte e o contrário. Há casos de regressão de nível 1, de Ai, nível? Ana, prazer. Ai, coisa boa, Ana. Amo quando participam. Ana, que prazer. Muito obrigada pela pergunta. Então, sim, infelizmente há tanto os dois casos. Então, como eu comentei, né? Desse do DSM-5, porque no DSM-4 era tipos de autismo. Então, tinha o Asperger, que era o mais conhecido, né? O RET, enfim. No DSM-5 juntou tudo e veio os 3 níveis, que é o nível 3, 2 e 1, chamados de severo, moderado e leve. O que significa? O quanto de suporte que a pessoa precisa para viver uma vida independente. Então, por exemplo, o quanto que eu preciso? O nível 3, a probabilidade que eles tenham muito déficits cognitivos e de inteligência. Então, são pessoas que têm algumas dificuldades muito maiores.
A dificuldade de uso de fraldas, de não conseguir, sair de casa, uma deficiência intelectual muito alta. Então, nível 3. Ah, Marcele, tem cura? Não. Mas se a gente fazer intervenções comportamentais, ajudando esse adolescente, essa criança, a comer sozinha, a retirar a fralda, a conseguir ir no banheiro, né, de forma independente, a poder sair de casa, ela vai diminuindo, indo para o nível 2, que precisa de um médio suporte, até chegando no nível 1 de suporte, que é uma pessoa que consegue de forma funcional trabalhar, ter um relacionamento, enfim, fazer as suas coisas de vida diária. Então, pode ter isso, mas infelizmente também pode ter ao contrário, né. Sem intervenção, a pessoa pode ir os comportamentos irem com se prejudicando. Então, com certeza, e é isso, aí quando vem com depressão, ansiedade, vai aumentando. Então, Gabi, o porquê que o DSM tá para acabar? Muito porque que nem que eu falei, assim, quando a gente fala de níveis, né, de suporte, quase a gente tenta falar nível 1, nível 2, nível 3, mas é muito comum que a gente escute nível leve. E esse nível leve que a gente começou a discutir muito, o quão prejudicial é isso. Tanto que eu tenho até um livro aqui, que é muito bom, esse aqui. Leve para quem? Transtorno espectro autista nível 1 de suporte. É muito bom esse livro. E é isso, porque começaram assim, tá, leve, então nem é autista, é leve, o que que é leve? E aí começou-se a discutir muito isso, o quanto que essa nomenclatura acaba prejudicando, porque o nível 1 de suporte, esse leve que é dito, acaba eles reclamando muito para mim assim, tá, Marcele, eu não sou nem autista, porque aí no autismo eu sou autismo leve, sou uma pessoa típica, que quando eu chego lá eu tenho várias dificuldades. E aí, eles ficam no meio termo de: "Tá, eu sou o quê?". E aí vem, gente, depressão, ansiedade, de não se enquadrar e não se colocar em nenhum local. Então você está se discutindo para tirar e ficar realmente só o espectro autista, pra gente facilitar, assim, e diminuir alguns preconceitos que tem dentro do espectro autista mesmo. E e nos profissionais, na sociedade. Podem perguntando, gente. Tô adorando as interações. Outras dificuldades também do transtorno do espectro autista nos adolescentes, e essas a gente vai trabalhar também muito no consultório. Eles têm muita dificuldade em elogiar. Sim, gente, eles tem uma adolescente minha que quando alguém fala assim pra ela: que bonita sua blusa", ela diz que ela fica indignada. Ela fala assim: "Marcele, eu sou uma blusa? Eu não sou uma blusa? Como é que essa pessoa vai me elogiar?". Ou seja, eles não conseguem compreender o que que é um elogio. E a gente precisa ir ensinando para eles. Elogio é uma pessoa que gosta de ti, está falando algo bom para ti. E ali a gente vai ajudando aquela pessoa a entender e fazer alguns comportamentos, alguns elogios também para os outros. Até porque ela aí, gente, de elogio tem cada não, assim, ó, teve uma vez vamos aqui fazer as nossas fofoquinhas então. Teve uma vez vários pacientes meus me seguem, né, no Instagram. Aí eu postei num final de semana que eu saí numa festa, aí eu postei, eu me achando que eu estava arrasando. Postei a foto linda e maravilhosa. Aí na segunda-feira chegou meu adolescente, aí ele vem assim: "Ai Marcele, como tu ficou feia naquela foto". Aí eu fiquei assim: "Ah, tá, obrigada". Aí só que ele viu o meu rosto, porque ele já faz terapia, né. Aí ele: "Não, não, Marcele, não, que eu quero dizer que tu é muito bonita, mas naquela foto que tu ficou feia, mas tá bonita, era um elogio, Marcele, era um elogio". Gente, ele se atrapalhou todo, ele ficou todo: "Não, Marcele, eu queria ter te elogiado". Ou seja, um elogio, mas sim, gente, num caminho todo torto. E ali eu ensinei: "Tá, eu entendi que tu tentou me elogiar, agradeço o elogio, mas a gente poderia falar dessa outra forma". Aí eu entendi o elogio, mas e depois não postei mais aquela foto, porque realmente, percebi que não estava tão bonita mesmo, né. Então a gente pode acreditar muito neles quando eles falam, pra gente algo.
Outra dificuldade que eles têm são nas funções executivas. Todos nós temos funções executivas, que são comportamentos complexos que o nosso cérebro faz. Temos 3: memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade mental. Vamos começar com a flexibilidade mental, que é uma grande dificuldade no transtorno do espectro autista. Eles são extremamente rígidos. Quando é feito de determinada forma, eles sempre precisam fazer daquela forma. Então, Marcele, se eu vou para terapia por aquela rua, eu sempre vou por aquela rua. Se eu uso, eu tinha um paciente também em que ele cortava o cabelo sempre no mesmo local, sempre no mesmo local. E até que morreu o cara que cortava o cabelo dele. Galera, ele ficou 5 anos sem cortar o cabelo. O cabelo dele já estava até a bunda. E ele não gostava, só que ele dizia: Marcele, e se eu for num local, e aí, olha a rigidez, e se eu for em algum lugar e aquele local eu não gostar, e eu não me sentir bem, e se ele cortar errado, e se ele não entender? Ó a rigidez. E aí que a gente vai ter que ir trabalhando uma flexibilidade que é calma, e aí eu acho que é muito importante a gente não diminuir essa ansiedade. Ai, Marcele, mas é só cortar cabelo. Não é só cortar cabelo. Tem muita coisa. E nós, psicólogos, precisamos entender e acolher esse sofrimento dentro do espectro autista. Então, eles têm uma flexibilidade, nenhuma flexibilidade que a gente tem que trabalhar, o controle inibitório, eles são extremamente impulsivos, então eles falam coisas, muitas vezes eles são agressivos quando eles estão com raiva, então eles batem, machucam, tanto a si quanto os outros, muitas vezes eles têm muito machucado no corpo por se machucarem, e memória de trabalho, que é ter o foco, ter a concentração, que eles também têm muita dificuldade. Outro é abstrato, que é compreender indiretas e piadas. E aí, gente, nossos adolescentes que vocês vão atender no consultório não vão entender piadas. Então, eles sempre digam assim: tá, Marcele, o meu amigo me falou tal e tal coisa. Todo mundo riu. Aí eu comecei a rir junto porque eu entendi, tá, deve ser uma piada. Marcele, agora tu pode me explicar o que que é essa piada? Então, eles não entendem. Um dia desse também, assim: Marcele, minha mãe falou que eu sou uma pedra que tanto bate até que fura. Eu não sou uma pedra, Marcele. Eu sou uma pessoa. O que que ela quis dizer com isso? Tá, calma, vamos parar, pensar na situação. Então, eles são extremamente literais. Gente, isso dificulta a nossa socialização, dificulta em toda a vida deles. Opa, eu tenho um lugar aqui. Saiu. Bora lá. Então, a gente descobriu algumas dificuldades dentro do adolescente. Começamos a entrar na adolescência. Para a gente fazer um bom diagnóstico, eu botei aqui alguns testes que vocês podem dar uma olhadinha. Todos são, enfim, pagos, mas dentro da pós a gente discute muito eles. O CRS-2, que é de responsabilidade social. O WAFLS, que é de comportamentos de vida diária. O ABLES, que é outros comportamentos para a gente comparar com pessoas típicas. E o Vineland, que são comportamentos adaptativos, para a gente conseguir fazer um diagnóstico dentro do transtorno espectro autista. Para fazer um bom diagnóstico, também precisamos ir na escola. Adolescentes estão na escola e muito dos comportamentos que a gente viu, das dificuldades deles, são na escola. Socialização, comunicação e comportamentos rígidos na escola acontece muito. Precisamos conversar com esses pais. E aí, gente, eu peço todo o coração de vocês. Esses pais estão, muitas vezes, eles fazem algumas coisas errôneas, mas é para ajudar o filho. É porque às vezes não tem, muitas vezes aparecem adolescentes hoje no nosso consultório que eles tiveram um diagnóstico lá atrás que nem se falava de transtorno espectro autista. Então, muitas coisas eles fazem e que a gente precisa ajudar com o coração, vendo que aquele sujeito está tentando fazer o seu melhor. Médicos que a gente precisa até para dar o laudo. Galera, isso é importantíssimo. O psicólogo pode dar laudo, sim, a gente pode dar laudo. É muito importante que a gente perceba isso. Mas, infelizmente, alguns lugares precisam do laudo do médico. E o DSM-5, que é a gente precisa estar aqui para a gente sempre estar batendo em quais comportamentos, aqueles lá que eu falei antes, para a gente estar fechando o diagnóstico. Tá, Marcele, fechamos o diagnóstico. Como que é uma intervenção dentro do espectro autista com adolescentes? O que é muito importante a gente trabalhar com esses adolescentes?
Qual que é a diferença entre independência e autonomia? Que é essencial que a gente trabalhe com eles. Independência, por exemplo. Independência, vamos pensar a gente ensinar para um adolescente autista a pegar um ônibus. Independência é ele sair de casa, ir lá e pegar um ônibus. Autonomia é ele ir lá no sair de casa e esperar o ônibus e acontecer algo com aquele ônibus, em que ele não chegou no horário, não conseguiu. E aí ele ter uma percepção do que ele pode fazer diante um problema. Ou seja, é importante a independência, com certeza, mas o nosso objetivo sempre com psicoterapia, com adolescentes autistas, é trabalhar a autonomia deles, em que ele consiga fazer algo e quando acontece um problema que, gente, sempre dá algum problema, ele consiga achar algo com a flexibilidade mental que a gente tem que trabalhar no nosso consultório. E tem perguntinha? Dani, eu acho que sim. A aula vai ficar gravada, né, Vivi e Ludi? Vai, Dani, vai ficar gravada. Ana, prof, meus pacientes já vêm com o diagnóstico. Nesse caso, poderia indicar algumas avaliações para início de tratamento? Com toda certeza, meu amor. O CRS2, CRS2, tu pode usar porque ele é de responsabilidade social. Eu acho que eu tenho ele aqui na minha frente até. E ele vai trabalhar várias questões de habilidades sociais. CRS2, eu tenho aqui do autorrelato. E daí, tu vai poder, por exemplo, assim, ó. Marcele, ele tem mais dificuldade em qual comportamento esse aqui, ó, meus amores, esse CRS2, tá? Eu acho que não é só de uso de psicólogo. E aí ele trabalha com vários comportamentos de comunicação. Por exemplo, ele trabalha com percepção social, cognição social, comunicação social e motivação social, que são 4, porque quando a gente fala de social, a gente pensa, é só ir lá falar. Não, a gente tem que o cérebro compreender as pistas sociais, a gente perceber o meio, a gente tem que ter a motivação. Então, eles dividem nesses 4. E aí, Marcelo, ele já tem diagnóstico, mas qual que é a real dificuldade dele? Então, a gente faz esse teste, ele tem a correção automatizada, e lá ele vai dizer qual dificuldade, em qual, e a gente vai trabalhar em qual mais ele tem dificuldade em trabalhar. O WAFLS também é muito legal, porque ele é dividido em vários cadernos, o WAFLS. Então, comportamentos de comunidade, na escola, na vida diária, em casa. E aí a gente vê quais comportamentos. Meus cachorrinhos! A aula online tem essas. E aí os cachorros querem participar. Né, filho? Vem dar oi. Aí... filho. Aí, a gente tem que olhar quais comportamentos ele tem mais dificuldade na comunidade, na escola. Então, Ana, a gente pode fazer esses 2 que a gente consegue ter um olhar legal. E se ele for nível 3, o teu adolescente, eu aconselho fazer esse, que a gente tem de graça na internet, que é o VibMap, que também é uma escala comportamental. E a gente pode ver aonde que a gente pode começar. Outra questão que é importante a gente trabalhar são as AVDs, que são as de vida diária. Muitas vezes a gente está junto com o TO, né? Que aí a questão dele fazer o seu pãozinho, conseguir tomar banho sozinho, que vários adolescentes têm. Eles têm muita dificuldade nessa parte de higiene pessoal. Na sexta-feira eu atendi tá com 19 já, né? E aí a mãe dele fala assim, Marcele, ele sai de casa sem desodorante, dá uma ensinada para ele. Aí eu fui falar assim, amor, tu precisa botar desodorante. Ele, Marcele, mas eu não quero que ninguém chegue perto de mim mesmo. Eu não gosto das pessoas. Então eu já boto para ficar fedorento, para as pessoas nem chegarem perto e conversar comigo. Aí eu disse, então tá. Então a gente vai ter que cuidar da parte social para aí ele botar desodorante. Então essas AVDs a gente discute também dentro do consultório. Sim, o VibMap tem. Os outros CRS2 e o WAFLs não. Mas o VibMap,
Ele era dos Estados Unidos e numa tese aqui do Brasil, a moça fez tudo, traduziu. Então, é uma tese que tem. Se vocês não acharem, manda mensagem para a Lud. Lud, não tô achando o VibMap. E a Lud pede para mim e eu mando o arquivo para vocês do VibMap. E lá é bem autoexplicativo, mas também isso, calma. Na pós a gente fala de VibMap, então, assim, se inscrevam na pós! E também, se não, a gente ajuda também pelo WhatsApp, estamos juntas aqui. Regulação emocional, a gente precisa ensinar os nossos adolescentes. E aí a gente entra, às vezes, com mindfulness, com algumas outras questões para isso. Eu entendo que tu ficou com raiva, meu amor, mas a gente não pode bater nas pessoas, a gente não pode quebrar uma porta. A gente precisa ensinar os nossos adolescentes a regulação emocional e ter a empatia, que é se colocar no lugar do outro, que eles têm muita dificuldade. A parte da sexualidade, a gente na intervenção, a gente trabalha com conhecimento do corpo, público e privado. Nossos adolescentes, eles já começam a querer, óbvio, se masturbar, né, gente? É algo natural do corpo. Contudo, eles não conseguem compreender que, por exemplo, eu tinha um adolescente que ele se masturbava na sala. Então ele estava lá na sala e quando eu via, botava a mão e só que, enfim, é algo anti-higiênico que ele não poderia fazer isso. E a gente começou dentro do consultório a explicar o que que é público e privado. Marcé, tu pode se masturbar, tu pode se conhecer, mas é quando tu estiver no banho, quando tu estiver nesse local. Quantidade, tu não pode ficar o tempo inteiro. Eu estava com um adulto agora, com 20 anos, e que ele estava se masturbando no trabalho. Ele, Marcelo, mas ninguém vê. Eu disse, mas é errado, não pode. E aí a gente foi com muita terapia, mostrando o quão era errado e o quanto que ele pode se masturbar, mas precisa ser dentro de um banheiro para se tornar mais higiênico. As gurias começam a menstruação na época da adolescência, o peito aparecer. Eu tenho uma menina minha que tem 11 anos que o sonho dela é ficar grávida. Só que imagina, gente, é uma menina com dificuldade de comunicação e socialização, e com pistas sociais. Se um cara chega mais velho e fala assim: teu sonho é ser mãe, vem aqui. Ela vai. É algo extremamente sério. Há muita violência sexual contra pessoas com TEA, porque eles têm muita dificuldade nessa compreensão social, e aí eles vão sem entender o grande risco que é estar numa situação dessas. Precisamos ensinar. E muitos desses ensinamentos a gente faz com histórias sociais. A gente faz histórias. Quando você vai num bar e alguém te convida para tal coisa, a gente pode dizer não, a gente pode ligar para um amigo, a gente faz realmente. Pessoas com TEA são extremamente visuais, então é muito importante a gente fazer papéis com eles, faça isso, faça aquilo, para eles guardarem. Eles gravam melhor quando é algo visual. Então a gente precisa cuidar. As meninas, então, gente, eu sempre digo, eu fico muito apavorada com essa menina de 11 anos, ela é a coisa mais linda desse mundo. E o sonho dela é ser mãe. E aí a gente começa, como eles são rígidos, a gente pode usar isso no nosso favor na intervenção. Eu digo, só depois dos 18, para botar uma rigidez, para botar uma. Como eles são muito literais, e aí ela me diz: eu sou louca para ser mãe, mas a tia Marcele fala só depois de 18. Eu, fechou. Até os 18 a gente tem um bom caminho aí pela frente para ensinar algumas pistas sociais para ela quando tiver ser algo realmente agradável para ela, né? Na escola, a intervenção, a gente tem que trabalhar com hiperfocos dele. Usem os hiperfocos. Marcele, ele ama carrinho. Beleza, vamos lá. Ele faz uma atividade, a gente entrega um carrinho. Essa minha, ela ama animais, então a gente imprime fotinhos de animais. Ela faz uma atividade, ela ganha uma fotinho de um animal. A gente trabalha com os hiperfocos. Toda pessoa com TEA tem um hiperfoco. E a gente precisa. A gente pode atrapalhar numa comunicação hiperfoco, mas a gente pode usar ele a nosso favor na nossa intervenção. Ele ama água, beleza? Vamos fazer atividade na escola e depois tu ganha um copo d'água? E ali a gente vai trabalhando o hiperfoco na intervenção ao nosso favor. Mas, claro, numa comunicação a gente precisa. Hoje em dia, eu tô com um adulto que ele tem um hiperfoco em árvores.
E aí ele gosta de falar de árvores, mas quase ninguém se interessa por isso. E ele fica 3, 4 horas falando sobre árvore. E depois ele se dá conta que as pessoas estão mexendo no celular e estão nem aí para ele. E ele fica super chateado. Eu fico, amor, vamos aprender. Fala 3 frases sobre árvore, para e vê ao redor. Tá todo mundo prestando atenção? Aí tu fala mais 3 frases. E ali a gente vai trabalhando o hiperfoco deles. E a gente usa o nosso role playing, que é maravilhoso. Eu uso muito com meus adolescentes, que é colocar eles no set terapêutico, em situações de escola, e ali a gente vai ensinando novos comportamentos. Outra forma de intervenção é vídeos. Tem muito vídeo no YouTube que a gente pode usar. Gente, eles não aprendem por imitação. Eles têm uma dificuldade muito grande na teoria da mente. Dentro da teoria da mente, tem um neurônio espelho. O neurônio espelho é o que faz nós, pessoas típicas, aprenderem. A gente observa e aprende. Eles têm dificuldade no neurônio espelho. Então, a aprendizagem dele tem que ser explicada. Então, a gente mostra um vídeo de uma interação social numa escola, depois a gente explica para ele conseguir fazer a modelação, que a gente chama, que é continuar. E dentro da escola, a gente trabalha muito com questões de profissão. Tem alguns testes que a gente pode aplicar com eles, mas eu acho que é a gente, novamente, usar o hiperfoco. Eu tenho uma paciente minha que ama radiologia, então a gente está colocando ela em curso de radiologia para poder trabalhar com o hiperfoco dela. Então, na adolescência também começa essa questão de profissão e do que eles podem fazer. Galera, se lembrem, o grande objetivo sempre será a autonomia dos nossos adolescentes. Eles conseguirem ter uma vida independente, que eles possam trabalhar. E aí, por isso que a intervenção é importante para a gente diminuir de nível e eles conseguirem ter o máximo de vida sem suporte. Ah, Elaine, obrigada, amor. Ana, como avaliar quando é hiperfoco e quando é dependência falando de jogos eletrônicos? Amor, isso é muito legal. Eu trabalho com um grupo de adultos no espectro. E aí, uma vez eu perguntei para eles, eu disse assim, tá, galera, qual que é a diferença entre hiperfoco e um hobby normal? Por exemplo, em jogos, né? Um vício real. E eles me assim, Marcele, qual que é a grande diferença? Tu tá lá jogando o teu jogo. Se alguém fala assim, ó, tu tem que sair, e eu vou dizer assim: "Tá bom, vou terminar o meu jogo aqui e vou sair". Aí eu jogo lá e vou sair, certo? Eles dizem assim: "Hiperfoco não, Marcele, eu tô lá jogando, eu só consigo falar sobre aquilo, eu só consigo fazer aquilo". Muitas vezes os nossos adolescentes não conseguem comer. Quando eles esquecem de comer, tomar banho, se organizar, porque eles estão tão naquele jogo que eles não conseguem fazer nada além daquele jogo. E se tu tirar, eles entram numa crise muito complicada, eles podem se machucar, eles podem fazer. Então, o hiperfoco vem com isso, que a gente consegue largar. A gente está fazendo algo que a gente gosta muito, mas a gente consegue largar. O hiperfoco não. Ah, Marcele, mas o vício vem com isso, né? Só que aí o vício, ele não, tu não vem com outros comportamentos que vêm do TEA, assim, né? Então, o hiperfoco do TEA tem o hiperfoco do TEA, né? Só que quando tu tira, eles entram em crise, eles se balançam, que tem aqueles comportamentos rígidos e repetitivos. E quando tu entra num vício, por exemplo, de jogos, que hoje em dia está acontecendo muito, se tu tira, eles vão entrar numa abstinência, que é diferente, vão entrar em processo depressivo, vão ficar muito mal, eles não vão entrar em comportamentos repetitivos e estereotipados, que é uma pessoa com TEA. E outra questão do TEA, diferente do vício, o vício sempre permanece no mesmo, né? O hiperfoco no TEA, ele muda. Então, às vezes, ele, por exemplo, eu tinha um paciente meu que gostava muito de história. Então, o hiperfoco era história, mas mudava ao longo do tempo. Então, ele gostava muito de história, mas uma época era de história antiga, Grécia, ele ia trocando. Ana, consegui botar a diferença? Já leio, Alex, tua pergunta. Obrigada. Marcele, quais estratégias acompanhantes podem auxiliar os professores e coordenadores, podem promover a inclusão efetiva de adolescentes autistas, dificuldade de compreensão, adaptação educacional? Porque como acompanhante eu visei várias situações. Ai, amor. Ai, aí eu acho que é a dor de vários psicólogos. As escolas, às vezes, têm muita, realmente, dificuldade, e a gente tenta muito fazer palestra com eles para auxiliar realmente, porque eu acho que a escola, às vezes, tenta,
mas eles têm muita dificuldade realmente, assim, para fazer. Então, tem várias questões que a escola pode usar. Eu acho que ter um acompanhante terapêutico é fundamental. Só que para isso precisa do diagnóstico. Galera, o legal do diagnóstico, que é a aceitação, é a compreensão e a questão de direitos. Toda criança, adolescente com TEA tem direito de ter um acompanhante terapêutico nessa escola. E isso facilita muito. E aí, amor, a gente vai ter que fazer uma intervenção com cada criança, porque como a gente falou, o espectro, cada criança, cada adolescente é muito diferente um do outro. Então, a gente teria que olhar o adolescente para ver o que ele pode ajudar. Mas, por exemplo, muitos adolescentes, eles têm, por exemplo, quando é nível 1 de suporte, a dificuldade não está na parte de aprendizagem. Então, não é uma parte pedagógica que o acompanhante terapêutico, gente, que palavra difícil, o acompanhante terapêutico precisa ajudar. Mas vai precisar ajudar ele na parte da socialização. Então, a gente pode criar histórias sociais para ele entender, a gente pode ajudá-lo a encaminhar ele, ó, agora tu vai ali e vai perguntar para o Joãozinho como ele está, porque às vezes esse início da conversa que eles não conseguem, tanto que a gente ensina no consultório, na intervenção, alguns blocos, ó, tu pode iniciar a conversa falando de tempo, falando de, nossa, está com sol, tu pode perguntar aonde que ele estuda, onde que ele mora. Isso acompanhante terapêutico pode ajudar. Dar esse empurrãozinho nesse início de conversa. E ajudar na parte de emoção. Tem alguns brinquedos sensoriais que é sempre importante a gente ter na mesa. Eu tenho uma está ali fora, que é uns dadinhos que eles ficam girando, mas se tu botar no Google brinquedos sensoriais, vocês vão achar. Que sempre é bom ter, porque, tô nervoso, tô ansioso, já entrega para o teu aluno, ele já começa a brincar e ter uma diminuição. É bom ter a rotina dele muito bem descrita, porque eles são pessoas, são adolescentes que eles gostam de ter previsibilidade do que vai acontecer, isso diminui muito. Quando é nível 3 de suporte, eu sempre peço a gente, de repente, diminuir a carga horária dele na escola, ao invés de 4, a gente fazer 3h30, 3 horas, e os pais buscarem antes, e a gente ter a comunicação aumentativa e alternativa, porque a maioria do nível 3 tem dificuldade de comunicação. Então, a gente ter placas de comunicação. Amor, é bem rapidinho, mas assim, se quiser depois pode pegar meu contato que a gente pode conversar um pouco mais, porque eu sei o quanto que às vezes a escola falta de ter esse apoio. Então tá, a intervenção. Aonde que a gente pode chegar? Galera, não tem cura transtorno do espectro autista. Então a gente não pode chegar e achar que eles vão se tornar pessoas típicas. A gente tem que trabalhar com redução de danos. O quanto que aquela pessoa, e aí é o sujeito que vai te dizer até onde que ele pode chegar. Marcele, a gente está limitando? Não, mas a gente tem que olhar para o sujeito e aonde que ele quer estar. E a gente ajudá-lo a estar nesse local. Falar racionalmente. Eles têm muita dificuldade, se lembrem abstração. Então, não dá para falar assim, quando você tiver ansiedade, você faz isso. Mas o que é ansiedade, Marcele? Quando você ficar sem conseguir respirar, com uma dor de barriga, com a mão suando, você faça isso. Quando você tiver tal e tal e tal comportamento, você faça isso. Na intervenção com pessoas autistas e adolescentes, precisamos falar de forma racional, não de forma abstrata e nem emocional. Precisamos sempre ensinar ferramentas compensatórias. Que tu tem dificuldade na tua rigidez. O que a gente pode fazer para compensar essa rigidez comportamental? Tu tem um hiperfoco. Tá, a gente pode trabalhar com esse hiperfoco, a gente pode procurar grupos de amigos que falam sobre esse hiperfoco, a gente ter ferramentas compensatórias. E sempre trabalhar com reforço. Quando a gente trabalha com análise de comportamento, a gente sempre fala de reforço. Galera, a gente não pune a pessoa que está na nossa frente, a gente tenta reforçar, fazer uma intervenção gostosa, prazerosa. Quando tu vê que o teu adolescente está ansioso e ele ama falar sobre futebol, bora falar sobre futebol para acalmar o sujeito. A gente nunca leva ele à crise. A crise sempre é ao lado ruim. A gente tem que olhar aquele sujeito e reforçar para a gente, nós psicólogos, sermos excelentes reforçadores para aquele sujeito. Galera, estamos finalizando o nosso tempinho juntos. Opa, deixa eu só ver aqui. Vou precisar sair.
Tá bom, Dani, muito, muito, muito obrigada, tá? Qualquer dúvida depois pode entrar em contato. Galera, o autismo não é um quebra-cabeça a ser resolvido, é um ser humano a ser compreendido. Os nossos adolescentes vão chegar conosco e a gente vai pensar: qual é o comportamento que eu tenho que ajudar? Eu tenho que reforçar isso, eu tenho que olhar isso, eu tenho que. E aí parece que a gente fica procurando os comportamentos inadequados daquele sujeito só para torná-lo socialmente visto. Enquanto a gente tem que olhar aquele autista, aquele adolescente que está à nossa frente, como um sujeito que tem direitos, que tem amores, que tem uma família atrás dele. Então, antes de tudo, de toda a compreensão de autismo que vocês possam ter, eu quero que vocês, máximo, sejam psicólogos que olhem para o sujeito, que olhem para o hiperfoco dele, não como, ai, que chato, ele só fala sobre isso, mas tipo, cara, que massa, ele é muito inteligente sobre isso, que ele tem comportamentos rígidos, mas quem não gosta de uma boa rotina? Então, gente, sim, são pessoas que têm vários comportamentos que a gente pode tentar modificá-los para eles se sentirem bem. A sociedade precisa começar a entender que, às vezes, a gente precisa mudar um pouquinho para eles se sentirem bem na nossa, ao nosso lado. E não só eles precisam se modificar. Então, galera, foi rapidinho, mas eu quero muito, muito agradecer esse carinho que vocês tiveram por mim. Obrigada pelas perguntas. Eu acho que, enfim, se tiver mais um tempinho, podem fazer perguntas aqui. Os adolescentes precisam de nós para ter vidas autônomas e eles podem ter. E que eu torço muito que haja sempre psicólogos com muito carinho, que a gente possa fazer construções muito importantes nessas intervenções. Muito, muito obrigada, Viver, sem palavras, por estar aqui com vocês. Eu sou que nem a Vivi, adoro falar, então, por mim, tipo assim, de tarde, o que vocês têm para fazer? Eu tô livre. Falo sobre autismo de boa. Obrigada, gente. Até a próxima, que vai ter próximo. Encontro vocês no curso da Viver. É isso, Vivi. Palmas para mim. Gente, palmas para a Marcela. Eu não falei para vocês que a Marcela era incrível, orgulho aqui da casa, professora aqui da nossa pós de infantil e de adolescente, arrasa, né, gente? Coloca aqui nos comentários, no chat, como vocês ficaram depois dessa super aula que em pouco tempo trouxe uma visão super geral e bacana, né, sobre TEA e adolescência. Ó, pode colocar aqui no chat, gente, o que vocês acharam, como que foi para vocês. E sim, fiquem aqui, porque agora, se vocês estão curiosos e querem saber um pouquinho mais sobre a nossa pós de terapia infantil e de adolescente, a gente vai estar falando um pouquinho. Eu vou pedir para a Lud colocar aqui no chat, gente, o nosso link de um grupo no WhatsApp, onde a gente vai continuar essa conversa da nossa pós logo, logo que a gente finalizar aqui, porque aqui a gente não vai dar conta de passar. E vocês que estão aqui, entrar lá no grupo do WhatsApp, tem bônus exclusivo para vocês que têm interesse, querem fazer a nossa pós, já é psicólogo, quer fazer a nossa pós, entra lá que vocês vão ter todas as informações. Gente, bônus, cursos, mentoria, vocês vão ter uma mentoria, vários cursos para vocês e desconto exclusivo, porque vocês estão aqui num sábado de manhã estudando, vocês merecem sim esses descontos, viu? É sinal que vocês estão estudando, se preparando, preocupados aí com a formação de vocês enquanto psicoterapeutas. E se vocês estão aqui porque gostam desse tema, gostam de crianças, gostam de adolescentes, e isso, gente, eu gostaria de mostrar para vocês como que funciona o nosso curso. Então, eu vou pedir para a Lud estar aqui compartilhando com a gente, e vou mostrar para vocês rapidinho
para vocês terem uma noção do que vocês vão ver nesse curso, gente. Olha que bacana e como vai preparar para vocês. Como eu falei, desde o primeiro dia, do primeiro momento, vocês vão ter supervisão. Todo mês vocês terão supervisão em grupo, onde vocês vão poder trazer todas as dúvidas de vocês, né? Olha, nessa pós de infantil e de adolescente, vocês vão ter, então, né, estudar sobre o desenvolvimento biopsicossocial da criança e do adolescente, uma grande teoria de desenvolvimento humano, que é a matriz de identidade, para poder entender o contexto todo familiar, né, que é o nosso primeiro grupo que a gente tem na vida, é o contexto familiar. Psicodiagnóstico, como fazer um psicodiagnóstico, uma avaliação infantil, gente, é fundamental para a gente poder começar a psicoterapia, a gente precisa fazer esse psicodiagnóstico. Como funciona a sessão, as técnicas, né, de terapia infantil, dentro da sessão, como é que funciona, vários jogos, ludoterapia, enfim, metodologia, ou seja, a gente vai fazer um artigo sobre esse tema, porque aqui a gente quer sim que você aprenda, que você estude, e vocês vão ter uma aula, gente, que é assim, a psicologia positiva está arrasando em relação à parentalidade, tem até vários memes, né, da escolha, você quer escolher uma coisa ou quer escolher a outra? Mas isso vem de todo o estudo da psicologia positiva sobre parentalidade, então vocês vão poder aprender até para poder orientar os pais. Vocês vão ter uma aula inteira de violência doméstica e abusos, né? Porque a gente vai ter que, infelizmente, lidar com essas questões no consultório, sim, e o que fazer, né? Diante dessas violências e abusos. Vocês vão aprender não só o atendimento individual, mas terapia de grupo, gente. Como faz? Como monta, né? Um grupo com adolescente, com criança. Vocês vão aprender jogos dramáticos. A sessão de adolescente, então, como é que funciona o enquadramento da sessão de adolescente? Eu chamo só o adolescente, posso chamar os pais, vou na escola, não vou, como é que funciona tudo quando eu recebo um adolescente? Técnicas para isso. E aí, vocês vão ter também, né, a psicopatologia, depois vocês vão ter vários temas que complementam e vão preparar vocês na neuropsicologia, psicofármacos, a gente tem que ter noção, sim, de psicofármacos, principalmente quando a gente está lidando com criança e adolescente, e a gente tem que entender e também, né, avaliar a necessidade. Estudos, né, sobre o transtorno de espectro autista, o TEC, a nossa grande professora, que é a Marcele, que vocês já viram aí, que ela tem todo um conhecimento e experiência na área, sabe muito. E vocês vão ter temas que vão ajudar vocês, porque a gente recebe muitas crianças e adolescentes da escola, encaminhado pela escola. Então, é muito importante poder entender e avaliar os transtornos de aprendizagem, o TDA e TDAH, né, que tá aí, a gente precisa entender. E aí, quando a gente vai falar de adolescente, pré-adolescente, vem aí dependência química, dependência tecnológica e outras dependências não químicas. Hoje a gente está passando aí por uma dificuldade que são as apostas, né, gente? Adolescente aí com essas bets, como é que fala? A coisa nova, essas apostas, esses jogos, e causa, sim, dependência não química. Então, além da dependência química, a gente tem que saber lidar, sim, orientar e saber lidar com essas dependências. Relações de gênero e sexualidade, muito importante na adolescência, orientação profissional, bullying, cyberbullying e também educação inclusiva e acessibilidade, gente, e muito mais. Então, é um curso super rico, completo, para você que quer se especializar. E eu falei para vocês que a gente precisa muito de psicoterapeutas de criança e adolescente que são especialistas, ou seja, essa aqui é uma pós especializada pelo MEC, e a gente sabe o quanto é importante, gente, e o quanto o mercado hoje de psicoterapia precisa muito de especialista em infantil e adolescente. Então,
Quer saber mais detalhes? Entra lá no nosso grupo do WhatsApp. Nós temos aqui planos de pagamento. Vocês vão dizer, ah, mas agora e tal, não estou programada, ou quero muito fazer, mas agora nesse momento, financeiramente, gente, nós temos um plano de pagamento, tem vários planos de pagamento, mas nós temos um plano de pagamento chamado progressivo. Você vai começar a pagar pouco e vai aumentando. E mais, você que vai ser nosso aluno de pós, você vai poder atender na nossa clínica. Nós temos uma clínica que atualmente nós fizemos aqui fechamento do mês de setembro, só para vocês terem uma noção, mais de 400 pacientes por mês. E nós temos aqui, ontem eu fiquei sabendo que nós temos 100 terapeutas, ou seja, 100 alunos nossos de pós, de todas as nossas pós, atendem na nossa clínica. Por que que eles atendem na nossa clínica? Atendimento online e presencial no seu espaço clínico, a gente encaminha o paciente para vocês. Sabe por que que a gente tem tanta procura? Porque os nossos alunos atendem na nossa clínica e uma parte do valor que eles recebem vai para pagar a sua pós-graduação. Então, você vai começar com um plano progressivo e você vai entrar nesse grupo do WhatsApp, vai receber descontos. Então, você vai começar só. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Que eu acho, eu sempre digo assim, às vezes eu tenho até vergonha, porque a gente vai fazendo para facilitar, eu acho que eu fico até com vergonha de dizer. Vocês vão começar, porque vocês estão hoje aqui e vão entrar no grupo do WhatsApp, vocês vão começar a pagar essa pós R$ 140. Gente, R$ 140 vocês vão começar a pagar uma pós com supervisão, grupo de estudos, com aula, e é uma pós que você vai aprender, não é uma pós teórica, só teórica. Vocês vão sim aprender, fazer o entendimento dessa família, dessa criança, desse adolescente, mas vocês vão saber técnicas, ferramentas para poder orientar e atender essas crianças e esses adolescentes. Então, bora lá. Então, eu convido vocês para vocês conhecerem a nossa pós. E também, aqui na Viver, a gente está com 1000 coisas acontecendo. Vocês também têm interesse em casal e família? Nós estamos também no meio do ciclo de casal e família. E também a gente vai começar o ciclo de psicanálise. Então, tem muita coisa ainda esse ano que para a gente viver 100% online, gratuito aqui na Viver. Minha gente querida. Lúdio, não sei se eu estou esquecendo alguma coisa, tanta coisa aqui na Viver. A gente tem grupo de estudos gratuito, gente. A gente tem tanta coisa bacana. Então, eu queria perguntar para vocês, que alguns de vocês, eu sei que a gente estava conversando no início, estão chegando agora, gostaram de conhecer a Viver, gostaram da nossa prof linda, maravilhosa, talentosíssima, que eu quero super agradecer, Marcele. Ó, Elaine está falando aqui que amor, que legal. Gente, a Viver é a casa de vocês. A Marcele falou, né, que aqui ela se sente em casa. Sim, literalmente sintam-se em casa. Sintam-se em casa, porque aqui a Viver é um espaço que vocês têm para crescer, para aprender, porque a gente tem sim uma responsabilidade nesse mundão de melhorar a vida das pessoas, de aliviar o sofrimento dessas pessoas, gente, com a nossa lindíssima profissão de terapia, viu? Muito bem, muitas coisas. Marcele, quero mega agradecer, você é sempre muito pontual e simpática e alegre, essa sagitariana, né? Alegre e cheia de energia e com todo né, esse brilhantismo, essa experiência. Quero super agradecer a sua participação aqui e vocês que estão aqui com a gente também, que vieram aqui, né, nesse sábado de manhã. É sinal que vocês sabem muito bem o que vocês querem e o que não querem na vida. Parabéns para vocês de estarem aqui hoje, no sábado de manhã, estudando sobre esse tema que a gente precisa, sim, estudar e muito, viu? Parabéns para vocês pela escolha de vocês de estarem aqui hoje. Sinal que vocês são fera, né? Se ainda não são profissionais, serão profissionais
com responsabilidade mesmo, né? Gente, um grande beijo para vocês, um ótimo sábado, uma excelente eleição, que a gente consiga também decidir, né, com bastante coerência e senso os nossos líderes sociais, os nossos líderes, né, das nossas cidades, e que vocês tenham aí um final de semana maravilhoso, abençoado, e gostou aqui da Viver, venha mais vezes, volte aqui também à casa de vocês, tá bom? Um grande beijo, que bom que vocês gostaram, a gente está aqui, ó, aula maravilhosa, obrigada, igualmente. Entra lá, isso, para ir para conhecer a pós-graduação. Tudo perfeito, obrigada. Gente, um grande beijo para vocês. A gente se vê, então, um ótimo final de semana e a gente continua a conversa da pós. A gente vai passar os bônus, a clínica, tudo que vocês quiserem perguntar sobre a pós, a gente continua lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Um beijo para vocês, tudo de bom. Marcele, linda. Obrigada, filhotinha, que eu tenho o maior orgulho. A Marcele, que é aqui da casa da Viver, que se formou aqui, né, com psicodrama nível 2, e hoje é nossa professora aqui, e está fazendo mestrado, e fez pós em avaliação, e pós em aba, e tudo mais. Muito, muito, muito obrigada, viu? Obrigada pela sua disponibilidade. Gente, um grande beijo para vocês, e até mais.